Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 14 de setembro. Nós estamos com um alimento diário dessa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 22, as coisas que em breve devem acontecer. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que nós já estamos vivendo esse momento, Senhor Jesus. É um breve momento, é um momento único. Não sabemos quanto tempo nos resta, Senhor Jesus, mas eles têm que acontecer, porque está sendo concluído aquilo que Deus prometeu a Cristo. Cristo veio como homem, cumpriu todas as coisas, ó Senhor Jesus. E hoje o Senhor ele realmente está nos chamando para ser participante disso. O Senhor está nos convidando para a gente poder receber essa revelação. A gente precisa se manter no Espírito e diante dele, Senhor Jesus, perceber que é um grande privilégio. Eu preciso viver no Espírito, ouvir do Senhor qual é a direção. Ele preparou todo um plano, Senhor Jesus. E hoje esse plano está chegando na sua conclusão. A gente não sabe quanto tempo ainda nos resta, ó Senhor Jesus. Mas a gente não tem que ficar alarmado, mas nos preparar, Senhor Jesus, vivendo hoje aquilo que o Senhor tem dispensado para nós. Vamos exercitar o Espírito, vamos valorizar aquilo que o Senhor realmente tem colocado diante de nós, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 24, versículo 12, ó Senhor Jesus. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares, ó Senhor Jesus. Capítulo 25, do versículo 8 ao 9, ó Senhor Jesus. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis, ó Senhor Jesus. Salmos capítulo 2, versículo 6, ó Senhor Jesus. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, ó Senhor Jesus. João capítulo 21, versículo 22, ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me, ó Senhor Jesus. Atos capítulo 5, versículo 31, Senhor Jesus. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 25, ó Senhor Jesus. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 5, ó Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 1, Senhor Jesus. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. Marcos capítulo 16, versículo 19, ó Senhor Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus,
Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Quem é que está entronizado em sua vida? Ó Senhor Jesus. João foi convidado por Deus para ver e receber a revelação. Vivemos agora o tempo da aurora, revelado a João. Embora o início do ministério epistolar de João tenha sido no final do primeiro século e se estenda até hoje, creio que sua intensificação e consolidação sejam efetivadas a partir do tempo da aurora. Ó Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra com clareza os 3 servos de Deus mais usados por Ele para revelar aos homens o plano que há em seu coração: Moisés, Paulo e João. A Moisés, no Monte Sinai, foi revelado todo o plano de Deus, a economia veterotestamentária. Deus disse a Moisés para subir ao Monte Sinai, que lhe daria as leis, os 10 mandamentos e, principalmente, o modelo do tabernáculo que deveria ser feito no deserto e que representava a economia veterotestamentária de Deus. Apesar de Deus ter usado os 12 apóstolos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi dada a comissão de completar a palavra de Deus. Ele teve uma visão geral do plano de Deus, conforme comprovamos em seus escritos. E suas epístolas nos ajudam a compreender o real significado tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Por fim, ao apóstolo João foi conferida especialmente por Deus a revelação das coisas que devem acontecer no tempo do fim. Assim como Moisés foi convidado para subir ao Monte Sinai, Deus convidou João para subir ao céu, e em espírito ele viu os acontecimentos destes tempos finais. Ó Senhor Jesus. Não nos enganemos, essas palavras não são para o futuro, elas são exatamente para o momento em que vivemos. Por isso é necessário considerarmos de um modo novo o livro de Apocalipse. Deus entregou a João uma revelação gigantesca sobre Jesus Cristo nos últimos dias. Para compreender o conteúdo desse livro, precisamos entender Salmos 2, que retrata o que acontecerá nos tempos finais para a concretização do plano de Deus. Depois de sua ascensão, Cristo foi entronizado no Monte Sião Celestial como o Rei do Reino dos Céus. Quando Deus entronizou Cristo como Rei no Monte Sião Celestial, após o Senhor Jesus morrer e ser ressuscitado por Deus, ele foi entronizado em sua ascensão como o Rei do Reino dos Céus. Foi Deus quem o constituiu Rei sobre o Monte Sião Celestial. Ó Senhor Jesus. Embora Jesus tenha sido entronizado no Monte Sião Celestial, os gentios e o diabo resistem a tal fato, o que podemos confirmar na seguinte passagem, que descreve a constante situação de rebelião na terra. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso quer dizer que as nações com seus príncipes consideram a relação com o Senhor como um laço, uma algema. Eles rejeitam todo tipo de restrição do Senhor. Anteriormente já vimos que isso teve origem na rebelião iniciada pelo querubim da guarda, Lúcifer, que se tornou o adversário de Deus, Satanás. Ó Senhor Jesus. Desde Nimrod, no capítulo 10 de Gênesis, Lúcifer tem influenciado as nações para que o sigam em sua rebelião contra o Filho de Deus. Nimrod foi o primeiro homem que estabeleceu um governo humano aqui na Terra para ir contra Deus. Desde então, os governos humanos têm se originado e lutado para se libertar das restrições deixadas pela lei de Deus, como se Deus escravizasse os homens por meio delas. Estejamos atentos, a palavra de Deus é cura, é vida e salvação para os homens. Não seguimos os pensamentos das nações e dos reis da terra, descritos em Salmos 2. O que mais queremos é que, além de ter sido entronizado no Monte Sião Celestial, Cristo seja entronizado hoje em nosso coração e traga a nosso interior o governo de Deus. Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, de que maneira Salmos 2 nos ajuda a compreender o livro de Apocalipse? Ó Senhor Jesus,
é porque ele nos mostra Cristo, né, entronizado, né, como o rei do reino dos céus, né, o rei que governa, né, o governo celestial, Senhor Jesus. Cristo ele veio cumprir todas as coisas, e quando Deus o entronizou, Senhor Jesus, né, ali passou a haver de fato o reino de Deus em toda a terra. Agora todo homem pode receber o Senhor como seu Senhor e Salvador, né, e passar a ser governado pelo Espírito, Senhor Jesus. Então é assim que vai ser cumprido o Apocalipse, quando a gente começa a deixar o Senhor governar todas as coisas. Aí, né, quando a gente anda, Deus anda, quando a gente fala, Deus está falando, quando Deus está exercendo autoridade através de nós, através da sua igreja, né, a autoridade do reino está chegando. Por isso que realmente, né, Salmo mostra para nós, olha, o Senhor se tornou o rei da Sião celestial, mas hoje a gente precisa trazer essa realidade hoje para o nosso viver, né? As pessoas em geral, elas seguem o inimigo e resistem à palavra de Deus, mas nós temos o real entendimento que a palavra de Deus é cura para nós, é vida, é salvação. Por isso a gente não pode desistir, a gente precisa seguir o plano de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, a palavra de Deus é cura, vida e salvação para nós. A gente precisa crer na palavra para que o Senhor possa reinar na nossa vida. Se a gente tiver o Senhor reinando em nós, Senhor Jesus, a gente vai conseguir viver na esfera, né, na esfera celestial, na esfera da igreja, na condição da igreja em Filadélfia, Senhor Jesus, dependendo do Senhor, né, e usando a chave do reino dos céus para introduzir as pessoas nesse reino, nesse viver. É isso que Cristo realmente deseja fazer. Ele é o rei, ele deseja reinar sobre todas as coisas, mas ele quer que esse reino hoje já seja aplicado através da igreja. O governo de Deus se inicia pela igreja. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso ele quer deixar claro para nós, né? O governo de Deus começa pela igreja, né? Por isso que o julgamento de Deus também começa pela igreja, né? E é melhor a gente ser julgado hoje, ser reprovado hoje, se arrepender, Senhor Jesus, e se voltar ao Senhor. Cada um de nós tem essa possibilidade, Senhor Jesus. O Senhor ele nos ama, ele ama cada um de nós, mas ele realmente está mostrando, olha, o Senhor ele vai vir cumprir todas as coisas. Ele é o princípio, ele é a origem de tudo. Sem o Senhor, ó Senhor Jesus, não tinha igreja. Sem o Senhor a gente estava perdido, né? O Senhor é a razão, né, da nossa existência, é a razão da existência da igreja, e por isso a gente precisa realmente se voltar ao Senhor. Mas para isso a gente tem que ouvir o Senhor. Por isso ele perguntou aqui, né, quem é que está entronizado na sua vida? Né? A Deus, né, a Cristo, já foi entregue o governo, né, do reino dos céus. Mas o inimigo, ele não abre mão do governo da terra. Cristo, ele é o dono de todas as coisas, mas o inimigo não abre mão, né? Ele vai ali, né, levando as pessoas a resistirem à palavra, né, a lutar contra, a se levantar contra o Senhor, Senhor Jesus. E muitos até mesmo sem perceber, Senhor Jesus. Tem muitos hoje que servem a Deus, né, pensam que estão servindo a Deus, quando na verdade estão ali sendo induzidos pelo inimigo. Por isso a gente precisa realmente ter uma relação com o Senhor, com a sua palavra, Senhor Jesus, né? Obedecer o Senhor em todas as coisas, e para isso tem que realmente exercitar o Espírito, Senhor Jesus. A gente precisa receber a revelação. Então ele mostra aqui, né, ele começa falando com o ensinamento diário de hoje, que João foi convidado por Deus para ver e receber a revelação, né? E também passar essa revelação adiante. Então ele mostrou que diante de Deus, né, tem três principais homens que foram usados para nos trazer revelação, para nos mostrar aquilo que está no coração de Deus, que é Moisés, Paulo e João. Moisés, né, deu ali toda a direção no Velho Testamento, trouxe a lei, trouxe os mandamentos e também o tabernáculo. Naquele momento, é a única maneira de Deus habitar no meio do seu povo, porque o homem era impuro ainda, né? O homem não tinha como Deus habitar nele. Então ele proporcionou ali o tabernáculo, um sacrifício para dar uma porta lateral, né? Uma porta de escape para o homem, onde podia ser perdoado por Deus e podia se relacionar com ele. E aí Moisés veio ali, né? Todo momento ali, apesar de ter a lei, tudo claro ali, ele sempre vivia na presença de Deus. Eu sempre procuro compartilhar isso aqui, né? Para a gente reforçar isso, né? Moisés, ele tinha toda a lei, Deus deu para ele tudo. Princípio, como que vai fazer isso aqui, como que vai agir dessa maneira, se acontecer isso, vai fazer aquilo.
E apesar de estar tudo muito bem claro, muito bem explicado, muito bem escrito, Moisés ele ia consultar o Senhor. Ele ia lá na tenda da congregação ter comunhão com Deus, Senhor Jesus, e transmitir o direito para o povo. A gente vê vários exemplos disso, né? Um exemplo que eu sempre gosto de citar, né? A lei mostrou, olha, se tocou em cadáver, não podia ir lá e sacrificar a Deus, né? Não podia entrar no meio do povo, nem nada, tinha que ficar afastado. E o homem tocou e era o momento de sacrificar para Deus. E ele não queria deixar. E ele foi consultar Moisés. Moisés, olha, eu toquei em cadáver, eu sei que não pode, mas essa semana de sacrifício, eu não quero perder, né? Haviam sacrifícios anuais. Depois você ficar um ano, né, esperando, ó Senhor Jesus, para poder pedir perdão para o Senhor. E esse homem era alguém que valorizava, né? Tá limpo diante de Deus, ó Senhor Jesus. E ele foi consultar Moisés, e Moisés podia falar para ele, olha, sinto muito, você tocou em cadáver, a lei é clara, não tem nada o que fazer. Mas ele foi diante de Deus. E o que Deus fez? Abriu uma exceção. Ó Senhor Jesus, na minha experiência, Senhor Jesus, Deus tem aberto tantas exceções na minha vida, Senhor Jesus, para poder viver na sua presença, que é nisso que eu toco no amor de Deus. E é isso que eu tenho aprendido a procurar ajudar os irmãos. Deus tem aberto tantas coisas, ó Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus ele é um Deus amoroso, né? Mas a gente precisa sempre ir diante do Senhor, não é fazer as coisas do nosso jeito. E aí quando Moisés foi lá diante de Deus, olha, esse homem quer tal, ele quer vir aqui, ele quer fazer o sacrifício, Deus falou, ele pode. Então a gente vê, né, se a gente for olhar simplesmente da maneira humana, fala, poxa, ali a lei de Deus, então ela pode ser contrariada, ó Senhor Jesus. E é isso que às vezes a maioria dos cristãos interpreta. Não, no momento ali que eu não quiser obedecer, tá tranquilo, eu vou desobedecer porque eu tenho meu livre-arbítrio, Deus vai respeitar, ele vai, mas não vai deixar de ser pecado ou deixar de ser errado, né? Com certeza aquele homem depois teve que sacrificar, mas ele teve que depois cumprir todos os outros requisitos, né? Por ter feito algo que era contrário à palavra. Então tem coisas que Deus ele nos perdoa, você se arrepende, mas tem as consequências, né? Uma pessoa que vai lá né, comete um assassinato, ela mata outra, né, um homicídio, mata uma outra pessoa, depois ela se arrepende, mas né, a pessoa morreu, e agora? Ele tem que cumprir, né, tem que cumprir a sua pena por ter cometido um crime, né? Então tem coisas que a gente vai se arrepender, a gente vai diante do Senhor, mas a consequência, tem coisas que tem consequência. Uma pessoa que vai adquirir uma doença, né, por desobediência, por isso aquilo, vai ter que arcar com aquilo ali. Então, o que o Senhor está mostrando para nós? A gente precisa aprender a viver na presença de Deus. Então, Deus deu toda a questão ali, deu toda a lei, né? Muitos ali viveram, muitos desobedeceram, mas tudo veio mostrando para nós Cristo, né? Então, toda a palavra de Deus no Velho Testamento trouxe para nós Cristo. Depois, Deus levantou Paulo, que mostrou para nós, né? Completou a palavra de Deus, deu para nós um plano de Deus, mostrou, né, uma visão geral do plano de Deus no Novo Testamento, e também mostrou para nós a importância daquilo que estava lá no Velho Testamento também. Então ele mostrou para nós o real significado, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E Paulo sempre deu essa ênfase, viver no Espírito. Alguns acusaram Paulo de falar aqui num lugar, depois não conseguiu ir, e falaram que ele não cumpria a sua palavra. E Paulo procurou escrever para eles, olha, eu não fui porque eu vivo no Espírito. Então, eu tinha a intenção de ir, mas o Espírito me mandou para outro lugar. Ó Senhor Jesus. E a gente vê ali, né, Paulo, ali com seus cooperadores andando, e o Espírito impediu ele de pregar o Evangelho. Ele queria continuar pregando na Ásia, tentou ir para um lugar, o Espírito impediu. Tentou ir para outro, impediu. Foi para outro, não deu. Ó Senhor Jesus. E aí o próprio Senhor vem, aparece para ele numa visão, e ele concluiu, ó, passa a Macedônia. Macedônia é Europa. O Senhor falou, ó, você não vai pregar o Evangelho aqui, vai pregar o Evangelho em outro lugar, né? Se fosse, de repente, a gente falou, não posso pregar o Evangelho, então, né, vou parar de pregar o Evangelho. Não, mas Paulo continuou, eu estou aqui para servir o Senhor, buscar a sua vontade. Se nós temos alguma restrição, alguma situação, eu preciso buscar o Senhor, a direção do Senhor quanto ao que fazer, né? E Paulo veio ali, obedecendo o Espírito. Então, esse é o princípio que eu quero trazer aqui, ó. Moisés tinha comunhão com Deus para obedecer a Deus. No Velho Testamento, com todas as restrições, ia na presença de Deus. No Novo Testamento, Paulo recebeu tudo, mas percebeu, preciso viver Cristo. Viver Cristo é viver na presença de Deus, é ter comunhão com Deus, é ser direcionado por Ele. E João?
sem anjos. João também foi alguém que procurou viver no Espírito. Ele era o servo amado, a quem Jesus mais amava, também ele amava o Senhor. Ele veio aqui trazendo para nós tanta coisa. Depois, no mediar mais para frente, vamos ver que João, quando se identifica para nós, fala: sou irmão vosso, companheiro no reino, na tribulação, né, nos sofrimentos. Então ele mostrou para nós: olha, não estou entrando aqui com nenhum cargo, não tem ninguém disputando nada aqui. Eu estou aqui para trazer para vocês: olha, a igreja tem que ser vivida por pessoas comuns. Todos nós precisamos viver no Espírito. Aquilo que Deus deseja produzir, Ele vai produzir por meio da igreja. Então quando chega o Apocalipse, ele mostra para nós: olha, não é algo para o futuro, não. Não se engane. Esteja atento, né? Senhor Jesus, não siga os princípios do mundo. Esteja atento, que é para esse momento que eu estou vivendo agora. Por isso que Salmo mostrou: olha, Cristo foi entronizado. E Apocalipse desenvolve isso, mostrando que Cristo foi entronizado para quê? Para cuidar da igreja, para dar fim à era da igreja, para concluir o plano de Deus. A gente não vai ter era da igreja para sempre. É um momento, ele vai chegar a um fim para dar início ao reino, e depois do reino, a Nova Jerusalém. Deus tem que concluir todas as coisas, ele tem que lidar com tudo que é negativo no universo. Todo joelho e toda língua tem que se, né, todo joelho tem que se dobrar diante de Deus. Toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ó Senhor Jesus. E tem que chegar esse momento. Hoje as nações resistem, os governos resistem, Senhor Jesus. Mas o Senhor está dando para nós uma nova visão. Por isso que mostra para nós: a gente não pode ficar vendo da mesma forma o livro de Apocalipse. Uns têm medo, outros acham que é algo para o futuro, não preciso me preocupar. Senhor, mas não, tem uma revelação gigantesca aqui, mostrando como que o Senhor tem atuado para nós nos últimos dias. Está concretizando o plano de Deus. Vai chegar um fim, Senhor Jesus. O fim não é a igreja é um meio para Deus alcançar. Hoje a igreja é a realidade, mas eu posso estar só na aparência. Sou um cristão, mas não obedeço. Agora, quem obedece já está vivendo essa realidade. E quando Deus manifestar isso, quem está vivendo a realidade vai ser incluído na manifestação. E por isso está mostrando para nós. Hoje a gente precisa ver de uma nova maneira. A gente tem que ver da forma como Deus vê. O irmão, ele cita isso na palavra. Precisa ter uma visão celestial. Então ele mostra para nós: Cristo em Apocalipse é aquele que está concluindo aquilo que Deus prometeu. Todo o Velho Testamento mostrou para nós: vai vir o Cristo e vai estabelecer o reino de Deus. Mas muitos acharam que era um reino terreno, que ia dar bênção, continuar aqui. O povo de Israel não aceitou muito. E hoje muitos cristãos também estão seguindo por esse caminho. Mas só está mostrando para nós: olha, o mundo está se enfurecendo, o mundo está imaginando, o mundo está se levantando, está conspirando, Senhor Jesus, e rejeitando a palavra. Eu não posso fazer isso, eu preciso buscar a palavra de Deus. A gente tem que perceber o seguinte: eu preciso dar importância, ouvir, buscar em Deus a clareza, Senhor Jesus, para eu poder estar diante de Deus, coração puro, consciência boa, fé sem fingimento, realmente ter algo real, viver essa realidade. Porque a gente tem uma tendência. A tendência do ser humano, né, é usar a mente para completar os espaços em branco. Senhor Jesus, você recebe uma informação e aí você, às vezes você quer concluir, mas como é que é isso daqui? E aí você não sabe a resposta, sua mente quer concluir, quer preencher os espaços em branco. E é nisso daí que o inimigo engana muitas pessoas, né? Ali o mundo quer se libertar, acha que servir a Deus é algema, é estar preso, é estar restringido, quando na verdade não. A palavra libertação para nós é cura, é vida, é salvação. Tem o Senhor no trono, Ele está cuidando de todas as coisas. Eu não estou largado aí, né, sujeito a qualquer coisa. Mas não, o Senhor, Ele quer realmente nos governar. Mas Ele não quer só governar o reino celestial, Ele quer governar o nosso interior, o nosso coração, a nossa vida. E isso que vai nos abençoar. Eu não posso ficar preenchendo os espaços em branco. É como alguém chega para a gente e fala assim: olha, ora para o irmão fulano de tal aí que está acontecendo uma situação aí na vida dele e a gente precisa realmente orar por esse irmão. Aí, se a pessoa não dá detalhes, você começa a olhar: poxa, eu estou reparando que a vida do irmão está isso, será que é isso e aquilo? Aí você passa isso para o outro como uma informação. Não, olha, o irmão falou que você tem que orar pelo fulano porque, olha, ele está acontecendo isso e isso na vida dele. Aí é a sua opinião que entrou, a sua mente preencheu os espaços em branco, ao invés de você ir diante do Senhor, né, e orar, e buscar.
Por que hoje tem acontecido tantos milagres no nosso meio? Porque a gente está usando o Espírito. É o Espírito que está conduzindo. Às vezes as pessoas, a gente vai orar pelas pessoas, ela não quer falar nada específico. Mas aí você começa a orar e ora pelo casamento da pessoa. Ó Senhor, sem ela ter te falado nada. Foi o Espírito que conduziu. Ou você ora pelo filho, por uma situação familiar. E é o Espírito que está conduzindo, é o Espírito que está preenchendo todas as coisas. A gente não pode ficar querendo preencher as coisas com a nossa imaginação. Por isso que ele perguntou, quem é que está entronizado na sua vida? Você está igual aos povos, imaginando coisas vãs? Você está se enfurecendo? Você está colocando coisas diante de Deus, colocando empecilhos? Ou você está buscando diante de Deus a direção? Então é isso que a gente tem que perceber. Deus ele teve sempre sua direção e colocou pessoas ali que realmente buscavam diante do Senhor, buscavam a presença de Deus, e hoje não é diferente. A condição da igreja de Filadélfia é aquela que realmente vai diante de Deus, para que Deus governe todas as coisas, para que Deus preencha as lacunas, para que Deus cumpra a sua vontade. É isso que tem que perceber. É o Senhor que tem que reinar, e não a minha opinião, a minha vontade. Que de fato nós possamos valorizar, ir diante do Senhor, para que Ele possa estar de fato entronizado na nossa vida, que Ele possa estar realmente ali guiando todas as coisas, guiando o nosso coração, nosso interior, debaixo do guardar de Deus, debaixo do reino de Deus, do encabeçar de Deus em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.